que não pôde vir e tal. Então, boa tarde a todos, né? Nós temos uma presença muito ilustre hoje no nosso grupo de estudos, né? O GELIM. A gente trouxe o professor Henrique Leroy. Eu falo como, né? Ó, c'est moi. Très bien. Porque, né? É Henrique Leroy. Depois do que ele falou para mim. Tá, o professor Henrique, lá da UFMG, né, da Federal de Minas Gerais. Na verdade, eu não preparei um texto introdutório para apresentar a sua pessoa. Só posso dizer que o Henrique tem um papel muito importante na minha decolonização. Talvez ele nem saiba, mas acho que ele sabe, porque eu já falei para ele. Que, né, ele me apresenta muitas dessas travessias decoloniais que a gente precisa cruzar enquanto professores de línguas, né? Então, por isso, para mim, é uma alegria muito grande trazer o Henrique para conversar com a gente sobre esses assuntos tão importantes para a gente que trabalha, estuda, pesquisa a língua inglesa de alguma forma. Então, eu passo a palavra para o Henrique, que já falou que vai ter tipo uma conversa, né, Henrique? Ele já começa decolonizando aí. Né? Não, sim, então, vou falar para o professor Henrique Leroy. Muito obrigado. Obrigado, Silvia. Como diz, merci beaucoup, já que você falou Leroy, merci beaucoup. Agudê, gente. Agudê, obrigado em Guarani, né? Agudê. Olha, gente, tá aqui com a Silvia para mim, né? Não é só um privilégio, mas é um momento muito feliz, né? A primeira vez que a gente participa, né, Silvia, na UFOPA, né, de um convite, né? Um convite feito por você, pela UFOPA, né? Pelo seu grupo de estudo, né? Então, estou muito feliz de estar aqui, né, para compartilhar essas leituras, essas vivências, né, essas experiências em sala de aula, tanto na fronteira como aqui nos sertões, né, das Gerais também, né, e vai ser muito interessante a gente falar um pouco sobre essa temática que nos é tão cara, né, gente? É um tema que a gente precisa falar, sobretudo, assim, cada vez mais, por causa das colonialidades que estão a cada dia mais sofisticadas, né? Então a gente precisa estar atento e forte o tempo inteiro, né? O tempo todo, né? Eu vou falar um pouco mais para frente sobre o que seria isso de colonialidade, mas antes eu já vou dar uma boa tarde para a Vela Lúcia, que acabou de chegar, né? Oriosvaldo, Christian, Luísa, Janaína, obrigado a todas e todos e todes que estão aqui hoje ouvindo, né? E compartilhando saberes também, porque eu quero ouvir também vocês depois, né? E, por favor, se quiserem me interromper, também me interrompam, né? Vamos dialogar. E como a Silvia já apresentou, né? E já agradecendo muito a ela, é isso, vai ser uma conversa, vai ser um diálogo, não vai ter slide, né? Até porque tem sido muito egocêntrico ficar falando só para uma tela branca e lendo coisas e não vendo ninguém. Inclusive, a única pessoa que eu vejo sou eu mesmo. Então, gente, não. Se eu já li muito sobre isso, se eu tenho, né, argumentos, se eu tenho segurança para falar sobre, para que slide, né, Silvia? Para que slide, né? Então, acho que a gente pode dialogar sobre isso, né? Juliana, boa tarde, também chegou aqui agora. Eu queria, então, para começar, eu queria desconstruir um pouco, inclusive, essa metodologia de apresentação. Para começar, eu queria falar sobre verbo. Eu não queria falar sobre o adjetivo decolonial. Eu quero falar sobre o verbo decolonizar. E eu vou explicar por quê. Eu quero falar sobre o verbo decolonizar nesse início. Eu quero falar sobre o verbo sulear. Eu quero falar sobre o verbo coraçonar. E eu quero falar também sobre o verbo esperançar. Verbo, tudo verbo. Por quê, gente? Lá em 1492, né, antes do descobrimento, bem entre aspas, que a gente chama de invasão, que não foi descobrimento nada, antes da invasão da Abya Yala, ou de Tawantinsuyo, ou de Pindorama, ou de Anahuac, antes da invasão dessa terra que hoje nós chamamos de América Latina, e que tem outros nomes, e que também é nomeada de outras maneiras, né? Nós já tínhamos resistência, nós já tínhamos uma reação à invasão do opressor, à invasão do colonizador. E a essa reação, eu já dou o nome de decolonizar. Porque decolonizar, gente, antes de ser conceito, né, é uma ação, né? Já é uma prática, já é uma praxis. Decolonizar é ação, decolonizar é verbo, sempre foi. Né? Então, eu tenho tomado muito cuidado, quando eu vou falar de decolonialidade, de trazer esses teóricos, né, esses
essas pessoas que colocaram uma praxeologia maravilhosa aí, né, nos seus campos de saberes, eu tenho, assim, o dever, né, e o respeito com essas pessoas que vieram antes, né? Então, para falar de translinguagem, eu trago antes Lélia Gonzalez, eu trago antes Bell Hooks, eu trago antes Glória Ansaldúa, né? Não tem como falar de translinguagem sem trazer essa lésbica indígena fronteiriça maravilhosa que é a Glória Ansaldúa, que fala de línguas fronteiriças. Não tem como eu falar de translinguagem sem trazer essa negra de Belo Horizonte, maravilhosa, lutadora dos movimentos sociais, que é Lélia Gonzalez, né? Que eu falo que ela é minha amiga, viu, gente? A gente é íntimo já, de tanta leitura que eu tenho com Lélia. E não tem como não trazer também outra negra, também lésbica, ativista social, que é Bell Hooks, né? Que está vivíssima, que está aqui conosco, né? Nesse mundo, compartilhando aqui desse nosso ar, né? Então não tem como trazer... Ah lá, Bell Hooks com a Silvia, tá vendo? Não tem como não trazer essas pensadoras, né? Que vieram antes, e que vieram antes da palavra translinguagem existir, para falar de translinguagem, né? É o nosso dever recuperar essa ancestralidade epistemológica, né? E, ao mesmo tempo, é nosso dever recuperar também toda uma ancestralidade epistemológica que não aparece nos livros, né? Quando a gente fala em decolonialidade, sempre vem o grupo dos brancos, né? Quem são os brancos? É aquele grupo modernidade e colonialidade, que surgiu lá no final da década de 90. Walter Mignolo, Catherine Walsh, Arthur Escobar, Aníbal Quijano, Henrique Dussel, Grossfogel, Maldonado Torres. Esse povo todo, e a grande maioria homem, são brancos. Olha que interessante. Apesar de serem latino-americanos, a maioria deles estão hoje ensinando nos Estados Unidos ou na Europa, né? O Henrique Dussel que está no México, né? Mas olha que interessante, eu estou fazendo a crítica de dentro, de quem já está se aprofundando nessas leituras, né, do decolonial. Então, antes de trazer esse grupo, que é sim muito importante, porque vai trazer toda uma gramaticalidade do que é o giro decolonial, eu quero trazer um pouco dessa ancestralidade para vocês, né? Falando desses verbos, né? Então, decolonizar é sulear. O que é sulear, gente? Olha que bacana isso. Sulear é um verbo que vem da física, gente. Olha a transdisciplinaridade. Sulear vem da física. O sulear, ele aparece na Pedagogia da Esperança do Paulo Freire, ali na década de 90, mas ninguém sabe, na verdade isso não foi contado, né? Não nos foi contado que o Paulo Freire era muito amigo de um físico, hoje aposentado pela Unicamp, que é o professor Márcio Doni Campos. E foi a partir dele, nas conversas de Paulo Freire com ele, que ele se apropriou do conceito sulear. Por que nós, como sul-americanos, damos as costas para o Cruzeiro do Sul para nos nortearmos, entre aspas, com os pontos cardeais, para nos localizarmos no território? Por que o Cruzeiro do Sul não pode ficar na nossa frente? É sobre isso o sulear. É sobre visibilizar os saberes que são construídos e que foram construídos e que são muito invisibilizados aqui, nesse nosso território do Sul, nessas nossas territorialidades do Sul, né? Trazendo a física que com o sulear, eu trago também a geografia crítica com a territorialidade. Porque quando a gente traz esse vocábulo territorialidade, eu estou trazendo tudo de humanizado que um território apresenta. Né? A territorialidade não é somente o território físico, é o território que pode ser humanizado e que pode também ser desumanizado. E aí eu estou trazendo para o nosso debate Milton Santos, outro negro maravilhoso, geógrafo. Né? E o Hasbert também, né? Do Sul, mas o Milton Santos, sobretudo. Então, olha que interessante, já estou falando de geografia crítica, estou falando de física, para trazer um conceito construído, né, que é o sulear, e que o Paulo Freire tanto se apropria muito bem para falar dele, né? Decolonizar, sulear, esperançar, outro verbo maravilhoso, realmente esse cunhado aparecido, né, com Paulo Freire. Esperançar não é esperar as coisas caírem no nosso colo, esperançar é agir na espera, né? É quando eu me mobilizo, é quando eu me organizo na coletividade, bem naquilo que Paulo Freire vai trazer na teoria da ação dialógica dele na Pedagogia do Oprimido, que é a teoria da ação dialógica. Ela primeiro tem que ser colaborativa, porque eu trabalho com, laboro com, laborar com, trabalhar com. Ela é coletiva, ela deve ser organizada, né? Para ela se ampliar, para ela ficar mais forte, para a gente conseguir fazer frente a essa colonialidade opressora. E ela precisa também ser libertadora, ser transformadora, claro, né, gente? Isso está junto do esperançar. Então, esperançar é esperar na ação, e não esperando que as coisas caiam, né? E aí eu venho para o coracionar com vocês. O coracionar, que é o racionar com el corazón. Racionar com el coração, raciocinar com o coração, já é uma translinguagem no próprio vocábulo.
Raciocinar no sentido mais amplo do que essa epistemologia positivista, cartesiana de caixinha, né, que eu só penso com a cabeça, iluminista, não é essa razão que eu estou falando aqui. Eu estou falando de uma outra forma de raciocinar. Eu estou falando de um raciocínio que vai ampliar os nossos afetos, que é para realmente descalçar nossos sapatos e fazer com que a gente pise na terra e sinta o cheiro da terra e sinta a brisa. Isso é coracionar, né? É pensar junto com a natureza, né, respeitando essa natureza. Né? Porque o Krenak, gente, para o Krenak, para os povos Krenak, o rio não é um recurso. O rio é uma pessoa. Né? O Rio Doce não é chamado de Rio Doce pelos Krenak. O Rio Doce é chamado de Rio Atu, que na língua dos Krenak significa o avô. É o avô que fala, que conversa, que vai nutri-los com alimento, né? E é um avô que ama, que chora, e é um avô que está em coma, gente, por causa daquele crime acontecido por aquela empresa, que eu não vou citar o nome aqui, né? Eu não preciso citar o nome dessa empresa, mas foi crime, eu não tenho medo nenhum de falar que foi crime, né? Inclusive, eu tenho familiares que trabalham nela, e que se esse familiar meu estivesse debaixo da terra, vários familiares teriam outra opinião sobre essa empresa, né? Teriam a mesma opinião que eu tenho, inclusive, né? Essa empresa quase matou o Atu, quase matou o avô dos Krenak. Mas é por isso que o Krenak fala, nós precisamos coracionar, por quê? Porque a gente precisa viver com nada, ao invés de viver sem nada. Olha como é que uma preposição faz a diferença, gente. Quando eu vivo com nada, eu sei que o rio está aqui. Apesar dele estar em coma, eu sei que ele está aqui. Ele está precisando da minha ajuda. Né? Ele não está morto, ele está em coma, mas ele está aqui. Ele ainda pode me nutrir, ele ainda pode conversar comigo, apesar de doente. Né? E se eu vivo sem nada, é quando eu enxergo aquele copo meio vazio. Né? O viver com nada é enxergar o copo meio cheio. O viver sem nada seria enxergar o copo meio vazio. Né? E o rio está ali. Por isso que a gente vive com, porque o rio está com eles. Né? Apesar de estar em coma. Né? O Rio Doce. Né? Isso sem falar no Rio Paraopeba, que foi outro crime de Brumadinho, né, gente? Que até hoje tem corpos sendo encontrados. Né? Faltam ainda 6 corpos para serem encontrados, que são pessoas que tiveram vida, que têm famílias, né? Que têm pessoas que amam, né? Essas pessoas, e é isso, né? Bom, mas isso também tem a ver com colonialidade, que eu vou voltar depois. Então, coracionar, gente, vem das comunidades indígenas peruanas e equatorianas, né? Coracionar é uma prática, é um verbo, é uma ação, né? Onde a gente não separa natureza e cultura, né? Gente, essa ideia de separação de natureza e cultura, ela foi perversa ali com o iluminismo alemão também, né? Metade do século XVIII, essa ideia de que cultura é tudo que é humano e natureza é algo que não é humano, gente, isso é muito equivocado e isso causou muitos estragos. Olha o que veio a gente, olha essa pandemia, né? Natureza e cultura tem que estar junto, né? A cultura e a natureza tem que ser uma coisa só. Né? Como o próprio Krenak fala nesse livro aqui, 10 para adiar o fim do mundo, essa ideia de humanidade como recurso, ela tem que ser extinguida, apagada. Nós não somos recursos. Olha que interessante, como que as empresas nos consideram quando a gente vai ser contratado? A gente passa pelo departamento de recursos humanos, né, gente? Olha que loucura isso. A gente é recurso, a gente não pode ser considerado recurso, gente. A gente é humanizado, humano. Humano, esse radical H-U-M vem de humus, vem da terra. Né? A gente tem que ressignificar essa palavra humanidade. Né? Não é como recurso mais. O rio nunca foi recurso para os indígenas e para os povos quilombolas. E assim deve ser com a gente também. Nós também não somos recursos. Nós somos parte desse todo. E olha que o Leonardo Boff vai falar para a gente que nós viemos, o grande ecoteólogo, né? Nós viemos, gente, na criação do universo ali no finalzinho da morte súbita, do segundo tempo, do terceiro tempo do jogo. O ser humano foi criado nos finalmente de tudo. A gente é ínfimo. A gente é um grãozinho mesmo. É o grão lá do Gilberto Gil, maravilhoso. A gente é grão, né? Só que a esse grão foi dada uma consciência, gente. Que é uma coisa que os animais, né, os ditos irracionais, não têm. Só que o que a gente tem feito com essa consciência? Será que a gente está utilizando essa consciência assim como o Freire nos disse na Pedagogia do Oprimido? Né? Ou não? Que consciência é essa que a gente está usando? Apesar de sermos ínfimos e grãozinhos nesse universo inteiro, né, nesse complexo de célula, né, que é essa galáxia toda que a gente vive, a gente está fazendo o que com essa consciência? Né? E foi nos dada essa consciência, né? Que é um presente maravilhoso, né?
que é quando o Krenak fala, é aonde a flecha vai atingir, né? Quando a gente lança flechas, a gente quer atingir essa consciência, que também é coração. Essa consciência é algo muito amplo, é muito maior do que cabeça, do que razão, né? É aquilo, é algo de nos pertencermos, de nos descobrirmos como pertencentes a um universo, né? Que está junto com a natureza, que está junto com a água, que está junto com o mar, que está junto, né? A gente faz parte disso tudo. A gente tem que respirar isso tudo, né? Então, isso é muito interessante. E isso faz parte também, gente, das desconstruções das nossas próprias colonialidades, porque existem as autocolonialidades. Nós também temos colonialidades dentro da gente, né? A gente tem muita autocolonialidade dentro da gente. Nós vamos voltar nisso aqui também. Né? Então, falei para vocês em sulear, eu falei para vocês em coracionar, eu falei em esperançar. Tá faltando o que aqui? O sente pensar, né? Do Orlando Falsborda, do colombiano, do Falsborda, que cunhou lá na década de 70, que também vem sente pensar, olha que interessante, sente pensar também é uma prática indígena, é uma prática que veio dos povos ameríndios, né, dos povos da Colômbia, quilombolas indígenas, e ali do Equador também. Então, vocês estão vendo que, apesar do Orlando Falsborda popularizar o termo, apesar do antropólogo equatoriano Edgar Patrício Guerreiro Arias popularizar o coracionar, né, quem, na verdade, nos ensinou isso tudo foram os povos indígenas, gente, que já estavam aqui bem antes da invasão, que já sempre estiveram aqui, né? Que não tinham fronteiras, né? Porque a fronteira foi criada depois para dividir, infelizmente, né? Com as guerras guaraníticas ali, século XVIII, né? Não tinha fronteira, isso aqui era terra indígena, com as suas várias etnias, claro, assim como a África também, né? Sempre foi terras de várias etnias, né? E que foram separadas e que foram segmentadas de uma forma totalmente impositiva, né? Sem respeito, violenta, né? Então, não é à toa, gente, que eu não trouxe slide, não é à toa que eu comecei a falar com você sobre verbo, né? Porque se a gente fica trazendo já... Eu poderia muito bem começar meu discurso, minha fala aqui hoje, trazendo toda a gramaticalidade para vocês. Ok, gente, para a gente entender decolonial, a gente tem que falar disso, disso e disso, mas não. Eu estou querendo trazer outros exemplos para vocês, né? Assim como eu estou querendo trazer um exemplo aqui maravilhoso da Chimamanda, né, quando ela diz aqui sobre o perigo de uma história única. O que a gente está fazendo aqui hoje, né, o que eu estou trazendo para vocês dessas perspectivas outras aqui dos povos Krenak, por exemplo, ou do próprio Davi Kopenawa, né, nesse livro aqui, gente, que eu super indico para vocês, quando puderem, vocês comecem a ler esse livro, que é um atestado de literatura indígena maravilhoso, A Queda do Céu, tá, do Davi Kopenawa, que fala sobre os povos Yanomami, né, aí na divisa com a Venezuela, né, Roraima, Venezuela. É um livro maravilhoso. Os primeiros capítulos falam sobre a linguagem, falam sobre nomeações. Gente, pensem bem. Vocês já pensaram que o nosso nome não foi escolhido por nós? Olha que loucura isso. Eu não escolhi o meu nome. Olha que loucura. Eu estava dando uma aula há 2 semanas sobre esse livro aqui, que eu começo os meus cronogramas aqui, as minhas disciplinas todas começam com essa sabedoria as outras, gente. Estou começando a visibilizar isso aqui, porque, olha, a gente é colonizado. A gente aprende a ser colonizado, infelizmente, a gente aprende a ser homofóbico, a gente aprende a ser racista, a gente aprende a ser transfóbico, infelizmente, né, misógino. Então, eu estou começando a visibilizar tudo que nunca foi visibilizado na universidade, que é branca, que é eurocentrada, né, e que também é racista, né? Então, é assim que eu começo minhas disciplinas, e isso atravessa a disciplina inteira. Nesse livro, os primeiros capítulos falam de linguagem, e o Davi Kopenawa diz o seguinte: os nossos nomes são escolhidos por nós mesmos depois da puberdade, quando a gente já tem consciência. Enquanto eu sou uma criança, eu sou um Yanomami. Eu não tenho nome. Depois eu escolho meu nome. E aí ele conta como é que foi escolhido o nome dele, Kopenawa, que tem a ver com um guerreiro, que tem a ver com um sonho, que tem a ver com ancestralidade. Ele fala que as palavras que ele está dizendo aqui não são dele, as palavras são dadas para ele, por meio dos ancestrais. Gente, isso é um desafio, isso é uma afronta ao grafocentrismo, isso é maravilhoso. Por que que para ser legitimado algo tem que estar escrito? Por que que não pode ser falado, oralizado? Isso é uma afronta ao grafocentrismo. O grafocentrismo é uma colonialidade linguística, é uma colonialidade da academia também, é um academicismo. Por que que tudo tem que ser escrito? Esse livro do Krenak e esse outro livro dele, que A Vida Não é Útil, são palestras do Krenak, são falas dele, que foram escritas, claro, mas são falas, isso adveio da cabeça dele numa fala.
né? Com todo respeito aos ancestrais dele, né? Que eles realmente acreditam que as palavras foram dadas pelos ancestrais. E a gente, nesse egocentrismo, né? De que o livro é meu, né? Se o artigo é meu, a minha citação, né? A gente nessa, né? Nesse egocentrismo, meu Deus, nessa egolatria, vai levar a gente aonde? Para a terra de novo, né? Só que é melhor ir para a terra conscientizado, né, gente? Então, quer dizer, sabe? Então, por isso a gente traz essas cosmologias, essas cosmovivências antes de falar da teoria, né? Isso é decolonizar e não decolonial. Então, trazer a Chimamanda aqui, agora, que é essa negra nigeriana maravilhosa, é falar o seguinte: a gente precisa provincializar o discurso eurocêntrico. Gente, falar em decolonialidade não é querer apagar com a Europa, não é, vou destruir a Europa agora, fogo nos europeus. Não! Se a gente pensar assim, a gente vai ser acusado de ser colonial também. Não é essa a ideia. A ideia é provincializar o discurso eurocêntrico. A ideia é desuniversalizar esse discurso. Quem disse que é o único discurso que existe? Quem disse que o discurso eurocêntrico é a única forma de pensar sobre isso? Quem disse que o mundo grego foi o primeiro a pensar sobre isso? Quem disse que a primeira universidade surgiu em Bolonha, na Itália? Sabe onde que surgiu? De acordo com o Boaventura de Souza Santos, a primeira universidade é africana, gente, do Mali, de Tombuctu. Gente, a África nos deu tudo. Tudo vem da África, né? Tudo vem da África, sabe? Então, existe um livro, inclusive, que chama The Stolen Legacy, né? O Legado Roubado, que traz essa ideia toda que os gregos se apropriaram dos conhecimentos egípcios do povo Kemet, o povo negro, que é o povo do Egito. Né? Então, quer dizer, que é isso? Quem disse que a Europa começou tudo? Né? Agora, isso não quer dizer que nós vamos destruir a Europa, não é isso. A gente vai provincializar esse discurso, ou seja, ele será apenas mais um discurso. Ele não vai ser considerado o discurso universal, a absoluto, ou absolutismo, ou absoluto. Vocês entenderam? Essa é a ideia. E, ó, vão pensando aí para quem vocês estão, né? Vocês trabalham com inglês. Vão pensando aí na língua inglesa também, que nós vamos chegar lá mais tarde, tá bom? Vamos pensando aí na língua inglesa. Quais as variedades de língua inglesa eu posso também visibilizar na minha sala de aula? Junto com a variedade britânica, sim, por que não? Junto com a variedade americana, as variedades dos Estados Unidos, as variedades da Inglaterra, as variedades escocesas, irlandesas e jamaicanas, e de Botsuana, e do Malawi. Claro, porque também fala inglês lá da Índia, né? Quer dizer, e aí? Né? Mas nós vamos chegar lá ainda. Então, esse é mais um ponto também, né? Desuniversalizar essas histórias, né? A tradição oriental, desculpa, a tradição ocidental, ela invisibiliza todas as outras narrativas que não sejam as eurocêntricas, né? Elas só dizem pra gente que só existe uma. A gente aprendeu isso, né, gente? A gente aprendeu assim, que só existe uma forma de contar a história, e não é. Não é. O mundo é heterogêneo, o mundo nunca foi homogêneo. Mas tentaram homogeneizar, ainda estão tentando homogeneizar. Tem muita gente saindo do bueiro aí tentando homogeneizar o mundo, né? Agora, então, foram legitimados, né? Essas pessoas sempre existiram, viu, gente? Mas agora elas estão visíveis. Elas estão visibilizadas porque tem alguém que está sentando na cadeira ali que está visibilizando isso. Mas esse povo sempre existiu, gente, e vai sempre existir, né? É por isso que o Paulo Freire fala que a gente precisa se organizar, né, nesse mutirão, nessa coletividade, para a gente fazer força em frente a isso. Porque, como Aníbal Quijano diz, necessitamos resistir desde adentro e em contra. A gente precisa resistir de dentro, porque a gente nasce no mundo colonizado. A gente nasce no mundo que é colonizador. Então, a nossa resistência vai ser de dentro. As aberturas de gretas e fendas, que até no título da fala, vai ser de dentro, gente. Né? E elas vão ficando mais fortes quanto mais a gente vai agregando mais pessoas, mais diversidade, mais pensamentos diferentes, indígenas, quilombolas, né, transexuais, LGBTQIA+, e é isso, né? Então, essa foi minha introdução para vocês para falar de decolonialidade, né? E aí eu vou deixar uma provocação aqui, Silvia, para a gente voltar no final, tá? A seguinte provocação: uma indígena maravilhosa da Bolívia, Silvia Rivera Cusicanque, ela fala o seguinte: decolonial é moda. Pós-colonial é quimera, é um desejo. Anticolonial é luta. Guardem essas 3 frases aí que nós vamos voltar no finalzinho para ela. Decolonial é moda, pós-colonial é desejo, anticolonial é luta. Guarda isso aí. Guarda isso aí que nós vamos voltar nisso aí depois. Ó, não foi à toa que eu comecei a falar de verbo, tá?
Ok, então vamos lá. Voltando. Então, gente, agora eu chego nessa parte da teorização, né? O que seria, então, decolonizar, o que seria colonialidade, o que seria colonialismo. Então, para a gente entender o que é a decolonização, ou decolonial, ou decolonizar, eu preciso entender primeiro o que é colonialidade. Só que para eu entender o que é colonialidade, eu preciso entender o que é colonialismo. Então, são categorias muito caras e muito importantes para a gente entender o que vem a ser esse giro decolonial, né? Colonialismo, gente, é um conceito da história, não é um conceito do giro decolonial, já é um conceito mais antigo, do início do século XX. Colonialismo tem a ver, gente, com o domínio político e institucional das metrópoles com as suas colônias. Isso é colonialismo. Então, você tem Portugal com as suas colônias, Inglaterra, Bélgica, França, Holanda, Alemanha, né? Isso é colonialismo. Esse domínio político. Então, a gente pode falar aqui que nós fomos colônias de Portugal até 1822. Ok. Né? Então, a gente tinha um colonialismo em vigência de 1500 a 1822. Ponto. Isso é o colonialismo, né? Só que o colonialismo como sistema político termina, mas ele deixa várias heranças, gente. E a essas heranças é o que a gente chama de colonialidade. E colonialidade já é um conceito do giro decolonial, que é muito recente, gente. Colonialidade é um conceito do início da década de 90. Olha como é que é recente isso, né? Colonialidade são as heranças, né, que o colonialismo nos deixou. Por exemplo, se o colonialismo era dominação político-administrativa, a colonialidade é a dominação da linguagem, é a dominação da cultura, é a dominação do gênero, dos sexos, das sexualidades, né, da natureza, isso tudo é colonialidade. Né? Então, o Aníbal Quijano, que é esse sociólogo peruano, lá no início da década de 90, ele cunhou uma grande categoria que ele chamou de colonialidade do poder. Essa colonialidade do poder seria uma grande matriz. Gente, imagina uma matriz, né, bem no filme Matrix mesmo. Imagina uma matriz invisível que é, sobretudo, racista, capitalista e eurocêntrica. Tá? Não se esqueçam desse tripé. É uma matriz colonial de poder que é racista, capitalista e eurocêntrica. Essa colonialidade do poder, que ela é estrutural e ela vai estruturar todas as relações de poder que vão existir no mundo a partir da invasão aqui da América Latina, porque é a partir dessa invasão que o mundo se torna o sistema mundo, né? Que o mundo se conecta como um todo nessa dominação, né? Por isso eles criaram esse nome sistema mundo, porque é a partir dessa invasão que a gente tem um mundo conectado, né? Nessas dominações econômicas, sociais e culturais. E imagina, então, essa matriz invisível, que é racista, que é eurocêntrica, que é capitalista, e que vai atravessar todas as nossas relações, sejam pessoais, sejam objetivas, subjetivas, tudo mais. Beleza. Essa matriz colonial de poder, a colonialidade do poder, ela possui várias dimensões, gente, várias. E essas dimensões, elas estão relacionadas a essas nossas relações aqui no mundo. Então, a primeira dimensão seria a colonialidade do ser. E a colonialidade do ser, que foi falado muito pelo Nelson Maldonado Torres, que é porto-riquenho, a colonialidade do ser é a que tem a ver com a desumanização daquele que tem a cor de pele diferente, daquele que tem o cabelo diferente, daquele que não é pertencente a um padrão eurocêntrico, a um padrão caucasiano de branco. Olha a perversidade dessa colonialidade do ser. Ela resolveu desumanizar, invisibilizar, matar, até hoje, inclusive, sobretudo hoje, né, gente? Aquele que é diferente do padrão europeu, que é branco, de olho azul, né? Se não é branco, se não tem olho azul, se não tem pele clara, se não tem cabelo loiro, ou se não seja um pouco claro, já está condenado a ser invisível, invisibilizado. Isso tem a ver com colonialidade do ser, que tem muito a ver com o Frantz Fanon também, que a gente pode falar mais depois aqui, né? Só que o Fanon é tão maravilhoso que ele embasou e fundamentou todos esses autores decoloniais, porque o Fanon é de antes, o Fanon é da década de 40 e 50, né? Com pele negra, máscaras brancas. Bom, colonialidade do ser. A gente tem também a dimensão da colonialidade do saber. Gente, a colonialidade do saber nos atravessa o tempo inteiro. Olha a nossa universidade. Quantos autoras e autores negras e negros e negres vocês já leram na UFOPA, no curso de inglês de vocês, de licenciatura? Quantas autoras indígenas vocês leram no curso de letras de vocês? Agora me falem, quantos autores brancos vocês já leram? A grande maioria. Quantos autores anglófonos do norte global, sobretudo Estados Unidos e Inglaterra, vocês já leram? Vejam bem, isso não tem nada a ver com ser contra Estados Unidos e ser contra a Inglaterra.
vão voltar lá na provincialização dos discursos. A ideia é fazer com que o discurso eurocêntrico conviva com outros discursos, né? E que ele não seja racista, por favor, né? Porque aí isso aí realmente a gente quer apagar. O discurso racista a gente quer apagar, realmente, né? Bom, então a colonialidade do saber, que foi sobretudo falada e pensada pelo venezuelano Edgardo Lander, que organizou uma coletânea em 2005 e chamou várias pessoas para falar sobre isso, né? E sobre o Grossfogel também fala muito, que é porto-riquenho também, sociólogo. A colonialidade do saber, a gente, está atravessada nas nossas escolas, nos nossos cursos de idiomas, nas nossas universidades, nos nossos institutos, na nossa casa, né? Colonialidade do saber é quando a gente lê só autor branco. Colonialidade do saber é quando eu valorizo só um conhecimento que vem do norte global, né? Por que eu não posso olhar para algo que foi produzido aqui no Pará, lá em Alter do Chão, né, pela comunidade quilombola do Pará, ou várias comunidades quilombolas que existem no Pará, ou comunidades indígenas? Por que eu tenho sempre que olhar para frente, para cima? Por que eu tenho sempre, de novo, que dar as costas para o Cruzeiro do Sul, sendo que nós somos sul-americanos? É muito louco isso, né? Isso é colonialidade do saber. Colonialidade de gênero. Gente, olha o tanto de feminicídio que acontece. Minas Gerais, infelizmente, foi um dos estados campeões em feminicídio agora, em 2020. É um absurdo. Todo dia no jornal tem notícia de feminicídio. É impressionante. Isso é colonialidade de gênero. Isso é feminicídio, né? Colonialidade de gênero, esse preconceito, essa misoginia, o machismo, o patriarcalismo, isso tudo é colonialidade de gênero, que vai ser falado muito pela Maria Lugones, que nos deixou, infelizmente, em 2020, e que vai ser falado também pela antropóloga argentina Rita Segato, que está na UNB. Né? E olha que interessante, a Rita Segato e a Maria Lugones, ambas argentinas, elas têm um debate muito interessante, que a Maria Lugones vai dizer que a colonialidade de gênero chegou com a invasão dos portugueses, dos europeus. E a Rita não, vai falar o seguinte, não, já existia machismo nas comunidades indígenas. Olha que loucura. Olha que loucura. Só que aí, gente, é uma outra perspectiva. Né? Então, existe um debate muito louco, né? Muito rico, inclusive, entre essas duas correntes. Né? Existia ou não existia machismo e essa colonialidade de gênero antes da invasão? Né? Bom, colonialidade das sexualidades, né? Preconceito com relação à sexualidade, às transexualidades, né? Essa diversidade maravilhosa que a gente tem nessa sigla linda. Né? Isso é colonialidade de sexualidade, que vai ser falado muito pelo Pedro Pereira, que tem um texto muito legal que se chama Queer Decolonial, né? É um texto muito legal, Silvia, que eu até indico para vocês discutirem depois, que vai trazer a perspectiva das sexualidades, né? Fazendo, inclusive, a Judith Butler dialogar com o giro decolonial. Né? Muito legal, né? Gente, temos as colonialidades da natureza, né, gente? Que é o que a gente chama de biocolonialidades, e que o José Miguel Wisnik colocou muito bem aqui nesse livro. Claro que o Wisnik não vai chamar de colonialidade, porque ele é da literatura, ele vai utilizar de outras denominações, mas esse livro aqui, super recente, ó, Maquinação do Mundo, Drummond e a Mineração. Esse livro do Miguel Wisnik, maravilhoso, vai falar muito sobre essa exploração extrativista e predatória das mineradoras, que eu vou também recusar dizer os nomes, dessas mineradoras criminosas e assassinas, né, que a gente tem por aqui. Né? Henrique, você é contra a mineração? Gente, não, se ela for desenvolvida de uma forma sustentável, ela é bem-vinda, claro. Mas será que a gente está pronto para isso? E aquela consciência da gente, né, fazer parte da natureza? E o humus, ó, vamos voltar para o humus, né? Nós somos humus, né? Humanidade humus aqui. Né? Então não é apagar com a mineração, mas desse jeito que está, gente, as cidades históricas de Minas vão ser invisibilizadas realmente, literalmente, porque os dejetos vão inundar a cidade, pelo amor de Deus, eu não quero que isso aconteça não, pelo amor de Deus, né? Bom, inclusive Minas Gerais, né? Que eu até depois eu escrevi um texto sobre os 300 anos de Minas. Não é que nós vamos deixar de ser chamados de mineiro. Eu tenho o maior orgulho de ser mineiro, de morar num estado que se chama Minas Gerais, de vir desse estado. Mas é ressignificar, né? Por que chama Minas Gerais? Quem que chamou de Minas Gerais? Para atender a qual interesse? Para quem? Para quê? Por quê? Né? Não é que eu vou deixar de ser chamado mineiro, mas eu vou ressignificar o que eu estou entendendo por ser mineiro, né? E por estar em um estado que se chama Minas Gerais, claro. Bom. E são várias colonialidades. A gente tem a colonialidade do ouvir, tem a dimensão do ver, né? As colonialidades visuais, né? Do cinema, das artes. Então, essa colonialidade grande do poder, né? Ela é dimensionada em várias outras colonialidades. E todas elas estão estruturadas pelo racismo, pelo eurocentrismo e pelo capitalismo. Olha que interessante. Aí sim, agora eu posso entender o que é decolonialidade.
né? Então, se eu expliquei para vocês o que é colonialismo, o que é colonialidade, a decolonialidade é uma proposta de fazer um giro nessa colonialidade. Que giro que é esse? No sentido de a gente visibilizar agora histórias que não sejam eurocêntricas, histórias que não sejam racistas, histórias que não sejam brancas e que não sejam também capitalistas. Eu quero visibilizar outras cosmovivências, outras experiências de vida. Eu vou trazer Ailton Krenak, eu vou trazer Lélia Gonzalez, eu vou trazer Sueli Carneiro, Abdias Nascimento, eu vou trazer os povos quilombolas, os povos Célia Chacriabá, Davi Copenaua, Daniel Munduruku, né, que agora acabou de ser eleito para a BL, mas eu tenho uma crítica tão grande, gente, que a BL, o povo, para que fazer questão de participar de ABL, gente? O que é a BL? Pelo amor de Deus, né? A ABL tem mais militar do que escritor, né? Meu respeito total, Fernanda Montenegro, ela tem seu valor, sim, maravilhosa, gosto muito dela, mas por que Ruth de Souza é muito invisibilizada? Por que ela não é tão grande quanto Fernanda Montenegro? Que foi a primeira atriz a ganhar um prêmio, inclusive internacional, nem foi Fernanda, e eu adoro a Fernanda, mas por que Ruth de Souza não é tão falada quanto a Fernanda? É por isso que eu gostei da candidatura de Conceição Evaristo. Ela mesma falou numa live que ela fez. Eu me candidatei para criar caso. Eu me candidatei para chacoalhar essa estrutura da BL. Eu não queria ganhar, não. E ela ganhou um voto. Eu não queria ganhar, não. Eu queria mudar, tentar mudar o pensamento das pessoas. E ela conseguiu. Aqui, ó, palmas para Conceição Evaristo, maravilhosa. Que é outra autora que eu trabalho muito também aqui nas disciplinas, né? Com os livros maravilhosos dela. Vocês estão entendendo? Então, assim, interessante o Gilberto Gil ter sido eleito, interessante o Daniel Munduruku agora estar sendo eleito, mas o que é a ABL, gente? O que é a ABL? Vocês estão entendendo? Pelo amor de Deus, né? Então, isso é decolonizar, né? Essa crítica que eu estou fazendo aqui à ABL é uma maneira de decolonizar a colonialidade do saber. Né? Porque imagina, claro que existe colonialidade do saber na BL. A ABL é a colonialidade do saber personificada nos fardões. Mas o que Sarney está fazendo na BL, gente? Por que tem vários militares lá na BL? Porque escreveu um livro só? Então vão, Silva, lá para a BL. Também não querem, não. Eu não quero, não. Né? Nós não vamos, não, viu, Silva? Mas olha só, vocês estão entendendo, gente? A coisa? Então, decolonizar, verbo, é inverter essa lógica racista, capitalista, eurocentrada, de todas as práticas que nos atravessam. As práticas culturais, sexuais, né? O namoro, nosso namoro, gente. Nossos relacionamentos são colonizados, né? Temos que prestar muita atenção. Gente, nós nascemos num mundo colonizado, por isso que é decolonial sem S. O D, o prefixo D, dá a ideia de processo. Nós não vamos conseguir romper de uma hora para outra com isso. É aos poucos, é por isso que eu volto para Paulo Freire aqui. Tem que ser na coletividade, tem que ser na união, tem que ser na organização. Porque senão nós vamos continuar perdendo eleição, gente. Tem que ser organizado, a gente tem que se organizar, gente. Vamos nos organizar. Que mané ter... gente, eu vou dar minha opinião aqui. Terceira via de quê? Terceira via de quê? Terceira via é lá, não existe terceira via na cabeça desse povo, não existe terceira via. Gente, é ridículo isso, sabe? É ridículo, sabe? Então, assim, complicado. Ano que vem vai ser a noção, ano que vem vai ser confusão. Então, é o seguinte, vocês estão entendendo? Decolonizar, então, é propor esse giro, né? Então, assim, gente, respeito opiniões também diferentes, tá? Divergência, mas é só uma expressão aqui, né? É uma forma minha de expressar. Claro que é maravilhoso quando vocês concordam, mas a gente tem que falar para fora das bolhas também. Eu estava falando isso ontem, Silvia. Eu falei para professores de física, de biologia, de matemática, e é isso, gente. A gente não tem que ficar falando só para professores de letras, não. A gente precisa falar para outras bolhas. A gente precisa furar a bolha. Né? Tem um livro, eu não trouxe ele aqui agora, ele chama O Problema da Identidade. A gente tem que tomar cuidado ao falar de identidade, no sentido de não nos fecharmos numa bolha, não nos fecharmos numa caixinha de identidade, porque senão a gente vai falar só pra gente, sabe? E tem muito movimento identitário que se fecha nessas bolhas também. A gente tem que falar, gente, não dá, sabe? E não é assim, gente. Não é assim. Eu me considero um gay branco e na responsabilidade de sempre desnaturalizar em todos os espaços que eu ocupo, gente, seja na minha sala de aula, seja a sala da minha mãe, seja a cozinha da minha casa, seja qualquer espaço que eu frequentar. Eu me sinto na obrigatoriedade, por ser um gay branco,
de desnaturalizar práticas homofóbicas, práticas transfóbicas, práticas racistas. Então, eu acredito que, como um branco e gay, eu posso somar na luta antirracista. Eu posso somar na luta anti-LGBT-fóbica. Né? Claro! Claro que eu posso somar. Né? Eu sei que eu sou um gay branco, eu sei que eu não sofro as mesmas opressões do que um gay negro. Eu tenho que ter essa consciência. Eu tenho que ter essa consciência. E eu tenho essa consciência no sentido de somar nessas lutas. Né? E de sempre me responsabilizar para desnaturalizar esses discursos colonizadores nos espaços todos que eu ocupar. Essa é a ideia. Inclusive aqui agora, né, que nós estamos conversando. E essa ideia de me falar, de me expor aqui, igual eu estou me expondo aqui para vocês, que eu sou gay, que eu sou branco, gente, é isso mesmo que vocês estão ouvindo. Eu tenho que falar cada vez mais de quem eu sou, do que eu sou. Sabe? Decolonizar não é separar epistemologia e ontologia, não. Tá tudo junto. Quem produz teoria são seres humanos, gente. Quem produz teoria pensa numa ideologia específica, óbvio. Quem produziu a teoria da translinguagem é de uma ideologia específica, óbvio. É claro que é, né? Que senão não teria produzido isso, né? Então, é somar, gente. Não é, por exemplo, imagina, Silvia, se a gente tivesse que apagar o discurso europeu, a gente não consideraria mais o marxismo. O marxismo vem da Europa, da Alemanha, não é mesmo? Então, a ideia é somar, gente. É somar. Né? Imagina, porque, Silvia, já temos grupinhos de decoloniais que são contra os marxistas, Silvia, pelo amor de Deus. Gente, não é por aí. Eu já vi falas de pessoas que se dizem decoloniais, e aí eu já vou colocar mais um dedo na ferida. Se dizer decolonial é muito complicado. Eu não digo ainda, eu não posso dizer que eu sou decolonial, porque eu vivo nesse mundo. Eu posso dizer que eu estou me sensibilizando para esse pensamento do decolonizar, mas é muito difícil falar que a gente é decolonial, gente. É muito difícil isso. Né? A começar por essas denominações, não é, né? Dicotômicas. A gente não pode falar isso aqui, eu sou isso aqui, eu não sou. Né? A gente está, e olhe lá, né, Silvia? A gente está nesse entre-lugar, nessa coisa louca, e olhe lá. Pode ser até um não-lugar. Né? Vocês estão entendendo, gente? E aí, meus lindos, a gente chega nas colonialidades das linguagens, claro, para a gente falar em translinguagem. Né? E aí, vocês pensem, por favor, no inglês. Pensem no inglês, que é o objeto de vocês de trabalho. Né? É o ganha-pão de todo mundo aí. Olha só, olha que interessante. A linguagem, ela também reproduz, gente, essa mesma estrutura da colonialidade do poder, essa mesma matriz. A linguagem também é racista, ela também é mercadológica e capitalista, e ela também é eurocentrada. E o que nós estamos trabalhando na nossa sala de aula? Será que nós estamos reproduzindo essa colonialidade do poder por meio da linguagem que a gente está trabalhando? Ou a gente vai tentar decolonizar essa linguagem? Por que ao invés de falar escravo, eu não posso falar agora escravizado? Se eu falo escravo, eu naturalizo o processo de escravização. Ninguém nasce escravo, as pessoas se tornam escravizadas, forçadas. As pessoas foram retiradas violentamente dos seus lugares de afeto. Né? É isso. Escravizar não é algo natural que a pessoa nasceu, é algo forçado. Uma vez eu escutei uma entrevista de uma líder religiosa baiana, ela disse, eu não sou neta de escravo, não, eu sou neta de pessoas que foram escravizadas. Faz toda a diferença. Isso é decolonizar a linguagem. Falar escravização ao invés de escravidão, né? Não utilizarmos mais a palavra mulata ou mulato, não falarmos mais criadinho, porque a gente sabe qual era a função do criadinho ali da mesa. A gente fala mesinha de cabeceira, ponto. Né? Existem outras formas de falar. Isso é decolonizar a linguagem. Como a gente vai trabalhar isso no inglês, por exemplo? Tem várias maneiras de trabalhar isso no inglês. É só vocês pensarem aí, gente, ó, nas idiomatic expressions, né? Nos slangs, né? Tudo tá cheio de carga colonizadora. Comece a pensar. Eu tenho certeza que cada um aqui já pensou em alguma expressão em inglês que traz carga colonizadora. Né? Com certeza tem várias, né? É sobre isso. Então, as linguagens também reproduzem essa colonialidade do poder, que é racista, eurocêntrica e capitalista. Né? E aí a gente começa a trazer exemplos de sala de aula. Por exemplo, gente, aqui nas minhas aulas de português, olha que bacana, eu trabalho com futuros professores de português. Então, eu formo futuros professores, né, de português. Para trabalhar, por exemplo, para a gente ser um agente literário, né, um agenciador de literatura. Quando a gente vai trabalhar, por exemplo, o simbolismo, né? E a maioria da literatura é trabalhada só a historiografia dela, né? Eu acho um absurdo. As pessoas não leem a obra, as pessoas trabalham a história da literatura, mas não trabalham a literatura propriamente dita. Gente, olha que bacana. Por que não trazer Ismalha do Emicida para trabalhar o simbolismo? Ismalha, que seria lido, inclusive, o poema,
pela Ruth de Souza, mas como ela morreu, né, claro, o Emicida chamou a própria Fernanda Montenegro, né, que também é um outro ícone para ler o poema Esmalha, que é de, não é Cruz e Souza, não, é um outro poeta simbolista que agora eu esqueci o nome. Então, por que não começarmos por Emicida na música Esmalha, para depois falar de Cruz e Souza, para depois falar de Augusto dos Anjos, para depois falar dessa corrente que foi o simbolismo? Porque o primeiro princípio da pedagogia decolonial, e aí nós já estamos em sala de aula, gente, o primeiro princípio da pedagogia decolonial é ouvir, é escutar. Escutar o nosso aluno. Quem são vocês? Na verdade, o que são vocês? Né? O Krenak fala, né? Quem mais? Agora é o quê? Né? A gente veio da Terra. O que nós somos? Né? De onde que eu vim? De qual comunidade eu vim? De qual bairro eu vim? Com quem eu me relaciono? O que eu ouço todo dia? O que eu escuto? O que eu assisto na TV? O que eu vejo à noite? Gente, é a partir dessa escuta que vocês vão começar a se sensibilizar para os letramentos decoloniais em sala de aula. Porque é a partir dessa escuta que eu vou escolher uma música da Lineker, porque eu vou escolher uma música da Linda Quebrada, porque fulano escuta e gosta muito, porque eu vou escolher, entendeu, um poema indígena para trabalhar em sala de aula. É a partir dessa escuta que eu vou começar a criar possibilidades de letramentos decoloniais. Possibilidades de trabalhar letramentos locais e não universais. Vocês estão entendendo? Isso é o primeiro princípio, é ouvir. Depois que eu mobilizo esse letramento por meio desses gêneros discursivos multimodais, porque eu posso trazer lá, gente, haja live, né? O que mais tem produzido nesse país é live. Inclusive, eu já vi o termo, Silvia, liveista. Alfonso de Guimarães, obrigado, Oswaldo, obrigado. Eu ouvi o termo liveista, gente, e é aportuguesado mesmo, L-A-I-V, por causa de live. Então, eu posso trabalhar live, eu posso trabalhar música. Gente, olha o que eu trabalhei com os meus alunos de estágio esses dias. Eu peguei a música do Chico César, que chama Reis do Agronegócio. Gente, é uma música de um soco no estômago, a música. Maravilhosa. Chico César, né, gente? Reis do Agronegócio. Eu peguei o texto do Leonardo Boff para falar sobre a nossa insignificância no universo. E eu peguei um texto do Krenak, uma live. E eu sugiro que vocês assistam a essa live dele, que se chama Conversa Selvagem, Primeira Flecha, A Serpente e a Canoa. Assistam essa live quando vocês puderem, gente. É muito linda. É linda, 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 linda. Ele vai falar disso que eu falei de viver com nada, ele vai falar do Rio, ele vai falar dessa ideia, né, que o discurso eurocêntrico, ele apagou outros discursos, né? É muito lindo, tá? Assistam essa live do Krenak. Eu trabalhei essa live, a música de Chico César e Leonardo Boff, gente. Olha isso. E, ó, um branco, Leonardo Boff é branco, né? Um indígena que é Krenak, e a live com o indígena que é Krenak com a live que ele fez, né? E quem, gente, que eu falei aqui? O Leonardo Boff, o Krenak, e tem mais um. Chico e o Chico César, que é negro e nordestino. Claro, Chico César, Krenak e Leonardo Boff. E o Leonardo Boff, como branco, vai somar nessas lutas. Vocês estão entendendo? Isso numa aula, gente. O povo estava dando cambalhota, Silvio. O povo estava dando cambalhota. Todo mundo querendo falar. Nossa, professor, eu pensei em trabalhar essa música do Chico César aqui de uma outra maneira. Que legal, sabe, gente? É muito legal. É isso que a gente precisa fazer nas nossas aulas. De física, de matemática, porque tudo é linguagem, gente. A linguagem atravessa tudo. E a linguagem colonizada atravessa a aula de física, de engenharia, de sociologia, de antropologia, de música, tá? É isso. Acho que eu falei, uau, quase uma hora, Silvia. Exemplos. E agora eu queria muito ouvir vocês e eu queria conversar com vocês. Mas sobre quando você fala, parece que o tempo não passa, né? A Vera colocou aqui. Henrique, preciso te ouvir mais. Que riqueza. Porque é assim que a gente se sente. Eu também concordo. Né? Eu Obrigado. sou suspeita para falar, mas é isso. Vamos conversar, gente. Vamos dialogar. E o Christian colocou aqui: toda vez que apenas a sua presença num lugar causar desconforto, saibas que a sua presença nesse lugar é necessária. Exatamente. Né? Eu também concordo. Exatamente. É isso mesmo. É um incômodo, né, gente? Porque mudar causa incômodo, né, Com Silvia? certeza, não tem mudar nada. Nos tira da... não é fácil, não, gente. Mas a gente precisa se unir mais, né? Essa é a ideia. Né? Por isso, Silvia, que eu não nego esses convites, sabe? Não tem como negar isso, não, gente. A gente tem que falar. A gente tem mais que falar sobre isso. Silvia, que fosse você aqui e mais uma pessoa, mas a gente tem que falar disso. Tem. Sabe? E eu não falei do livro ainda, hein, gente? Depois nós vamos falar do livro também, tá? O livro que eu lancei aqui, ó, que eu tô trazendo todos esses conceitos também, né? Tô fazendo a propagandinha aqui, ó, a capa bem legal, né? O Sertão com a Fronteira. Não falei muito de Guimarães Rosa, mas eu sempre trabalho demais com o meu grande amigo Guimarães Rosa também.
que também é translingue, que é decolonial, e eu explico por quê tudo aqui, ó. Né? Verdade. Então a gente pode conversar mais. Vamos conversar. Obrigado, Isabel, obrigado. Espero que tenha feito sentido, né, Silvia, no sentido de fazer sentir. Né? Espero que essa fala tenha... demais. Eu estou sentindo aqui. Está sentindo? Eu senti. Gente. Vocês sentiram? Vocês sentiram aí, gente? Com certeza, Luísa, coloca aqui. Ai, Henrique, eu sabia que ia ser maravilhoso fazer aqui. Eu sabia que a gente ia sair daqui. Sem slide nenhum, Silvia, tá vendo? Cadê o slide? Amei. E eu estava o tempo todo falando, só que meu microfone estava desligado. Né? Ah, sim, mas eu vi você. Muito legal. Mas é isso. Né? Eu não sei. A gente sai sempre muito reflexivo, né, de falas como essa, eu acredito. E a nossa sala de aula de língua inglesa, ela reflete realmente muito, muito, muito dessa colonialidade que tu mencionaste. E quando a gente começa a se conscientizar disso, Silvia, a gente fica até com medo de tanta coisa que a gente reproduzia sem saber. Verdade. Parece que cai o véu, assim, gente. E aí você começa a ver colonialidade em tudo. E aí a gente começa, né, a querer virar essas colonialidades, a querer romper com isso. Exato. E é difícil, gente, é difícil. Por isso que tem que ser na luta coletiva, né? Sim. Obrigado, viu, Oriosvaldo? A Isabel estão falando aqui. Rogério, obrigado. Olha, o Rogério, muito legal. Maravilha. Rogério, amei. A Vera, que Silvia pode me chamar mais, né, Silvia? A Vera perguntou como é que a gente pode. Com certeza, ó. Cadeira cativa. Não chamaremos para a BL, hein? Não, para a BL ele não vai. Por favor, gente. A BL eu não faço questão. A Camila levantou a mão. Camila. Oi, gente. Não sei se vocês estão me ouvindo, eu estou dirigindo agora, então não dá nem para ver a câmera. Menina, cuidado. Pelo amor de Deus. Eu estou parando o carro. Mas o que eu queria dizer, com essa fala do Henrique, eu fiquei pensando na minha formação, né? No nosso primeiro encontro eu falei, eu sou aqui da Universidade Estadual do Ceará, e aí eu sou formada, né, nos anos 2000 e pouco. E assim, como na minha época, a gente não estudou nada além de Estados Unidos e Inglaterra, né? Sim. A minha formação foi baseada nisso. E aí eu fico pensando o quanto isso influenciou no meu... Né? Eu, como professora, dentro de sala de aula, porque foi o que eu trouxe para os meus alunos, foi isso, né? Os meus exemplos sempre eram disso, era de Estados Unidos, era de Inglaterra. Sim. E aí, acho que pouquinhos anos para cá, eu comecei a me interessar mais... Eu sou uma amante da literatura, e aí eu comecei a me interessar mais por outras literaturas, né? Comecei a tentar ler menos, né? Esses homens brancos. Sim. E aí eu fico pensando de como... Eu não sei como que está hoje, né? Os cursos, né? Não sei como que está funcionando, mas de como faz falta para a gente essa formação de professor nesse sentido, né? Sim. E aí, como é um absurdo e como é bom ver movimentos assim hoje, né? Que eu digo, hoje o pessoal que está dentro da universidade já vai sair com a mente mais aberta do que quando a gente estava lá. Né? É o que a gente tenta fazer, mas às vezes a gente pensa, mas é só uma andorinha, mas essa andorinha vale muito. Vale. Ainda luta bastante, sabe? Tem ainda muita resistência, as pessoas ainda pensam em língua ainda muito dessa forma purista, intocável, homogênea. Nós vamos ensinar esse inglês que é perfeito, que essa é a norma padrão, entendeu? É muito difícil você romper com isso, porque você tem noção de que é uma colonialidade do saber, né? Como o Henrique colocou aqui para a gente, mas a gente também sabe o quanto é difícil romper. Muitas pessoas ainda estão, né? Essa ideia da língua padrão é muito interessante, porque ela tem tudo a ver com a translinguagem, né? A translinguagem, de uma certa forma, ela desafia também a linguagem padrão. Exatamente. E, gente, a ideia, né? E a ideia não é parar de trabalhar a gramática em sala de aula, não. A ideia é fazer com que essa gramática conviva com outras variedades. Exatamente. Que a língua padrão possa conviver, né? De uma forma contextualizada, politizada, né? Porque
Silvia, tem um propósito aí, né? Aqui, gente, qual é o propósito de você chegar numa aula e começar a aprender oração subordinada, substantiva, Qual é o objetiva, direta? propósito? Me Qual é o diga. propósito? Apagar outros pensamentos, apagar outras formas de enxergar o mundo. É claro. Sabe qual que é o propósito? Invisibilizar que existe uma coisa muito mais bonita na língua, sabe? E acaba traumatizando as pessoas. É traumatizar. Exatamente. O propósito também é traumatizar a pessoa com aula de português. Pelo amor de Deus, gente. E no inglês também, a gente também enfrenta isso. Muito. No inglês também. Todo mundo é traumatizado com o verbo to be a vida inteira. Pelo amor de Deus, né? Uai. Né? Então, assim, tudo tem um propósito, gente. Né? Por que a gramática é tão forte? Né? Porque antigamente, para uma língua ser considerada língua legitimada, tinha que ter uma gramática e um dicionário, né? Legitimado por um rei com uma espada, com um falo enorme, que é a espada, e com seu exército. Óbvio. Exatamente. Quem eram esses países? Quem tinha poder, quem tinha dinheiro, claro. Exatamente. Por que a língua oficial francesa é de Paris? Porque é lá que tinha um poder. Né? Exatamente. Então, quer dizer, é muito louco, gente. A gente tem que questionar isso tudo. Né? Essas relações de poder dentro das línguas, das relações interculturais. Interculturalidade não é paz mundial. Interculturalidade vem no negociar conflito. Né? Rola, é conflito, desconforto. Né? Intercultural é conflito, gente. É negociar conflito. Né? E conflito não quer dizer só coisa boa, não. Tem de tudo, né? Tem de tudo. Né? E tem conflito bom também, claro. Né? A gente está em conflito o tempo inteiro. Né? As línguas são heterogêneas, as línguas são dinâmicas, as línguas são vivas. Né? É aquela ideia da biologia, Silvia, da autopoiesis, do Maturana e Varela, chilenos, dos biólogos, né? Que a língua se autorreproduz em contato com ela mesma e em contato com outras línguas. As línguas são abertas, as culturas também são abertas. Né? Olha aí de novo a transdisciplinaridade. Né? Que embasa a translinguagem, né? Autopoiesis, né? Poiesis, criação autoprópria, isso embasa a ideia de translinguagem, né? Que é uma língua viva que se autorreproduz o tempo todo. Né? E translinguagem, gente, muito mais do que vários excertos de idiomas numa mesma frase, translinguagem é político, translinguagem é visibilizar o sujeito que foi sempre invisibilizado na sala de aula. Isso é que é translinguagem. Exatamente. Né? Quando a gente começa a ler sobre translinguagem, né, a gente fica encantado. Ai, que legal, gente. Ai, vamos misturar as línguas. Isso é só a ponta do iceberg. É só o começo. Só o começo. O mais lindo da translinguagem é visibilizar aquele sujeito que sempre foi apagado, sabe? Com toda a sua história, com toda a sua resistência, o sujeito indígena, o sujeito guarani que sofre preconceito lá na fronteira, na sala de aula lá em Foz, né? O sujeito indígena que vai sofrer preconceito aí no Pará. Aqui, né? Exatamente. O sujeito da comunidade quilombola aqui de BH, da comunidade aqui da favela. É isso. Translinguagem é visibilização do sujeito que fala outra variedade e que também tem que ser valorizada. Que não é melhor nem pior, né, Silvia? É diferente. É diferente, apenas diferente. Exatamente. Né? O Rogério escreveu aqui. Henrique, sobre o ensino das linguagens em aldeias indígenas, trazendo à tona o cultural e o inato, por exemplo, você considera ou acredita que essa forma de ensinar possa ser uma decolonialidade? O ensino de línguas dentro das aldeias, mas quais línguas? A língua do colonizador, por exemplo? O português e a própria língua indígena? Como? Foi o Oriasvaldo que perguntou? Não, o Rogério. Só que ele não pode falar porque ele está trabalhando. Eu amo. Não, olha, gente. Está trabalhando, o pessoal está dirigindo. O povo está aproveitando de alguma forma, né? É sempre válido ensinar línguas, né? A própria linguagem, tá? É sempre válido você... Por exemplo, existem muitas culturas indígenas, né, que são consideradas ágrafas. E eu já vou problematizar aqui o próprio adjetivo ágrafo. Quando a gente fala ágrafo, a gente de novo está caindo na colonialidade do grafocentrismo. Porque se eu digo ágrafo, olha só, o grafo é até maior, é a maior parte da palavra. Ágrafo quer dizer não é grafado, né? Aquilo que não é grafado, que não é escrito. Né? Agora, será que tem menos valor por ser ágrafo? Né? A gente fala ágrafo num jeito até negativo, num tom pejorativo. Né? Então, eu prefiro nem utilizar essa palavra ágrafa, né? Porque por que não valorizar essa oralidade? Mas eu não vejo problema nenhum também em ensinar essa língua, e ensinar a grafia dessa língua também, né? Para esses indígenas, para essa comunidade. Né? Eu acho que depende da perspectiva, Rogério, que você vai atuar, né? Com qual perspectiva você está atuando em sala de aula? Você está valorizando aquele saber que vem da terra, que vem do chão, né? Para trabalhar essa língua?
para mim, a gente está fazendo já um decolonizar aí a partir disso, né? E seja qual língua for, gente, né? Até o português mesmo, para o aluno, ele vai ter que aprender a língua do colonizador também, né? A Bell Hooks fala isso no capítulo da língua dela, na Ensinar a Transgredir. Ela fala que para ela resistir e sobreviver nos Estados Unidos, ela teve que aprender a língua do colonizador, claro. Sim. Mas ela vai aprender essa língua ressignificadamente. Ressignificadamente. Né? Então é isso, Rogério. Ele vai aprender a língua na aldeia, na comunidade dele, mas de uma forma ressignificada. Aí sim. Né? Aí faz sentido. Aí faz sentido. Exato. Até o português mesmo, é claro. Ele vai ter que conviver num centro, ele vai precisar, por exemplo, ir num hospital, num grande centro, ou comprar alguma coisa num shopping, vamos supor. Ele vai falar português, claro, por que não? Né? Mas ele vai ressignificar. Ó, eu sei que é a língua do colonizador, e eu estou me utilizando dela aqui para minha sobrevivência, para minha resistência, claro. Né? Exatamente. Isso aí. Essa é a ideia. E mesma coisa a gente pode pensar com a gente. Quem que trabalha com inglês já não passou nesse conflito? Meu Deus, eu estou ensinando a língua do colonizador, mas a gente não pode mudar a história. O que a gente pode fazer? A gente pode ressignificar essa história na nossa sala de aula. Né? Isso, Ciro, nós não podemos virar Policarpo Quaresma, né? O Policarpo Quaresma queria voltar a falar tudo em Guarani. Não dá. Assim, gente, é ressignificar, gente, né? É aquela história, uma vez eu tava na Unila ainda, Silvia, eu coordenava Idiomas Sem Fronteiras. Inglês, claro, né? E aí, uma aluna muito, muito extremista ali da Unila, né? Eu nem falo radical, não, porque radical para mim é uma coisa muito boa. Radical vem de raiz. Se você é radical, você sabe o que você está falando, né? Bem no sentido freiriano do termo, radical de raiz. Eu acho que radical é diferente de extremista. Extremista é outra história, né? A não fundamentação e tal. E essa aluna era bem extremista, e ela virou para mim e falou assim: eu não aguento esses professores que ficam coordenando programas de língua de colonizador. E ela falou isso para mim em português. Aí eu falei, vou problematizar aqui agora. Oi, bonita, tudo bem? Que língua você fala mesmo? Português. Português é o quê? Exatamente. Língua de colonizador. Ué, gente, eu vou ensinar inglês. É óbvio que eu vou ensinar o inglês, claro. Mas eu vou ensinar numa outra perspectiva, valorizando outras variedades também. Claro, gente, não é nunca mais vou ensinar, não é isso, a gente precisa do inglês também, claro, né? Então essa é a ideia, a gente precisa também do português, claro, da língua brasileira, né? Eu acho tão bonito, Silvia, né? Igual o Grande Sertão Veredas, é uma grande homenagem à língua brasileira, né, gente? Nossa língua brasileira. Brasileira que a gente fala, porque, gente, a variedade portuguesa de Portugal, do português, não daria conta de nomear tanta coisa bonita que a gente tem e diversa nesse país, gente. Não é à toa que a gente tem nome de cidades indígenas, não é à toa que a gente tem nome de cidades com línguas africanas. Gente, Lélia Gonzalez trouxe o português de uma forma tão linda. E antes de falar em translinguagem, eu trago o português da Lélia, gente. Sabe por quê? Porque o nosso português tem muito dos troncos linguísticos banto e iorubá das línguas africanas. De Gana, de Benin, de Togo, né? De Angola, de Moçambique, com quimbundo, umbundo, kikongo. Essas línguas todas estão no nosso português, na nossa português, variedade brasileira do português. Né? E a gente não fala isso. Por que a gente fala fulô, muitas vezes, no interior, e não flor? Por que a gente fala fulorêncio e não florêncio? Porque nas línguas africanas da raiz banto, o dígrafo FL não existe. A sílaba é vocalizada. É fá, fé, fi, fó, fu. Não existe flá, flé, fli, fló, flô. É por isso que muitas pessoas falam Flamengo e não Flamengo. Né? Olha, mas tem gente na academia que vai dizer que está errado. Exatamente. É por isso que muitas pessoas falam problema. Mas a gente não pode desumanizar uma pessoa por falar problema, pelo amor de Deus. Por favor, isso é violência. Gente, isso é violência linguística. Isso é linguicídio, tá? Isso é linguicídio. Gente, eu amei. Não, eu vou. Sabe quem me ensinou isso, Silvia? Glória Zaldúa. Glória Zaldúa, maravilhosa. Isso é linguicídio. Vocês estão cometendo linguicídio por aí? Pois é. Né? Você entendeu, gente? A gente tem que repensar tudo, gente. É isso. Dá trabalho? Dá, mas é um trabalho prazeroso, gente. Amoroso, maravilhoso. Exatamente. É maravilhoso. É um caminho sem volta, Silvia fala. E assim, gente, exato. É um caminho sem volta. E assim, decolonialidade é uma lente. É uma lente, dentre outras, né, Silvia? A gente não pode dizer que é a única lente ou que é absoluta, porque senão a gente cai no perigo da universalização.
A ideia não é universalizar, a ideia é pluriversalizar. Né? Vamos valorizar os pluriversos e não o universo. Né? Aliás, a própria palavra universidade deve ser problematizada, né, Silvia? Eu não vou deixar de falar universidade, mas eu vou pensar numa outra universidade. Numa universidade que seja genipapizada. Numa universidade que seja indigenizada. Genipapo. Lembra do genipapo que o Krenak passa lá no Congresso? Uhum. Vamos genipapizar esses saberes, gente. Vamos indigenizar esses saberes. Né? É verdade, Henrique. É isso. É muita coisa para a gente problematizar, hein? Muita. Gente, e vocês estão num lugar maravilhoso, gente. Pelo amor de Deus. Esse parazão louco aí, que tem muita coisa louca. Nossa, imagina. É verdade. Sabe? O Gelim nasceu nos rincões do oeste do Pará, olha só. Olha aí. Demais, né? É isso, sabe? Imagina isso na aula de vocês aí, gente. Imagina, é igual a sua tese, né, Silvia? A sua aula de inglês que você desenvolveu aí, né, em Alter do Chão, né? Essa pesquisa que você fez, né? Não é à toa, baby, que você é referência aqui nesse livrinho também, né? Não é à toa. Você, a Lucena, né? Quer dizer, é por isso, a gente precisa somar, né? É isso. Né? A gente tem que somar. Pessoas que já falaram disso em outros contextos, você, sim, né? Aí nesse contexto riquíssimo que é o oeste do Pará, né? Santarém, Alter do Chão, que vamos conhecer em breve, né, Silvia? Se Deus quiser. Estamos esperando aí. Vamos esperar esse rapaz por aqui, exatamente, né? Exatamente. Gente, eu quero falar presencialmente também com vocês, né? Porque imagina, né, Silvia? Depois nós vamos comer um prato típico. É isso é o legal da coisa, né? Verdade. Sinto falta disso também. Gente, boa tarde. Também. Oi, Oriosvaldo. Olha, Oriosvaldo. Eu estou aqui na esquina, né? Digamos assim. Eu sou pernambucano. E aí de um lado tenho Minas, que é um lugar que eu conheci e achei fantástico. Acho que meu coração é muito volúvel, né? Então eu me adequo a qualquer situação, a qualquer lugar com facilidade. Então eu fui a Minas e adorei Minas, né? A comida mineira é fantástica, né? E tem que tomar cuidado aqui com a comida. Eu já morei 3 anos. Que a gente come muito. Já morei 3 anos em Belém. E, cara, a cultura paraense é uma coisa fantástica. Então, a comida, você vai descobrindo aquele... Olha, Pernambuco, Minas e o Pará, três regiões diferentes do mesmo país, mas que você vê a diversidade da nossa cultura. E é uma coisa assim, absolutamente fantástica. Eu creio que vocês conhecem um pouquinho da cultura pernambucana e eu já tinha pensado em lançar um trabalho voltado para o ensino de língua estrangeira baseada na cultura, na nossa cultura. Porque eu vejo muito assim, em algumas situações, em que, por exemplo, alguém precisa viajar. E quando você chega nesse lugar, as pessoas querem conhecer sobre você. Né? Então, o livro didático, ele traz muito as outras culturas. E, às vezes, a gente não se torna proficiente na nossa cultura. Como é que eu vou explicar o meu cuscuz para outra... Né? O frango com quiabo de Minas, ou o cupi, né, a maniçoba do Pará. Já me veio essa ideia na cabeça e eu acho que seria bem interessante isso, né? Uma forma da gente tirar essa noção de só a cultura europeia, a cultura americana, sim, que é importante. Sim. É uma língua que é um veículo de comunicação, mas que a gente tem que usar para expressar a nossa cultura. Eu não lembro quem, mas alguém disse um pensamento interessante, eu não sei se eu vou conseguir reproduzir, é que diz assim: não me importa que o vento das outras culturas invadam a minha casa, sem que me deixe jamais perder a minha cultura, né? Eu acho isso uma coisa fantástica. E eu acho que eu vou ter que sair, gente, porque eu estou participando de um simpósio, eu vou ter que apresentar um trabalho, e eu só queria, assim, registrar aqui, cara, foi muito bom esse momento, Henrique. Essas suas colocações
Perfeito. Mesmo sem slides. E eu estou aqui preparando os meus slides para apresentar o trabalho. Sem slide. Felizmente eu vou ter que apresentar o meu slide. Mas foi bom, Osvaldo. Prazer, viu, te conhecer. Igualmente. Um abraço, gente. Vamos conversar mais. E vamos continuar nesse nosso papo. Muito interessante. Claro. Abraço Gente, isso aqui é só, né, Silvia? Isso aqui é só um. Não tem, né, não tem volta, né? Olha, não tem volta. A gente continua. Eu também tinha muito esse anseio, sabe? Né? Poxa, eu estou num lugar tão rico culturalmente, e eu tinha muito esse saber local dentro de mim, entendeu? Isso para mim era muito importante. Tanto que o meu mestrado, o meu doutorado, sempre eu vim para cá para fazer a minha pesquisa, porque eu queria que nós fôssemos ouvidos, mas por algum de nós, entendeu? Que era, no caso, eu. Né? Então, eu sempre voltei para cá para fazer minhas pesquisas justamente por isso, porque eu queria que a nossa voz fosse ouvida, né? Isso me importava muito. E eu penso muito nisso, assim, como que a gente pode dialogar esse local com esse global sempre em sala de aula, porque para mim é importante. Eu também não acho que a gente tem que pregar ódio a certos países. Não. Mas eu consigo ver que lá faz de um jeito, aqui faz de outro. E eu tento trazer isso para a minha sala de aula, entendeu? Botando em prática todo esse o que a gente conversou agora na sala de aula, sabe? Então, exato. É assim que eu penso, e eu tento fazer essas práticas com que a minha prática pedagógica faça sentir, na verdade, né? Porque é o real. É exatamente isso. E eu vejo o quanto os meus alunos, a voz dos subalternos. Isso aí, Cresça. Exatamente. E eu via o quanto isso fazia sentido para os meus alunos, entendeu? O quanto eles... Não, realmente... Isso faz sentido para mim. Então, eu vou aprender essa língua adicional, né? Porque eu não falo estrangeira jamais. Sim. Porque estrangeira é uma coisa que não é minha, mas... Exato, é estranho, né, Silvia? É estranho. É estranho, e não é estranho. Eu adicionei ao meu repertório. E eu faço com essa língua o que eu bem entender, né? Porque ela é um recurso móvel, como a gente já conversou. Exato. Então... E não tem receita, né, Silvia? Não tem receita. Não tem. Porque, gente, olha, o nosso país é tão rico, né? Quer dizer, a gente é tão heterogêneo. Cada territorialidade tem a sua especificidade, tem a sua idiosincrasia. Quer dizer, cada lugar tem o seu... não é? Cada lugar tem a sua história, as suas narrativas de vida, os seus sujeitos, as suas sujeitas, né? Quer dizer, cada lugar, gente, vai ser diferente. Então, não dá para dar uma fórmula. É assim que você tem que decolonizar a sala de aula. Não! Você vai descobrir isso. Sabe como? Ouvindo o aluno de você. Você vai começar daí. Porque, igual a Silvia falou, a Silvia tinha muito dentro dela, essa riqueza toda, mas pode ser, Silvia, que tem uma outra manifestação que só uma outra comunidade tinha e a gente não sabe. Né? Os alunos trazem muita coisa nova para a gente. Né? E a gente tem as autocolonialidades que eu tinha falado antes, né? A gente tem colonialidades internas, gente, nesse nosso sertão interno aqui. A gente tem isso também. A gente tem esses preconceitos que estão ali. Como é que a psicanálise fala, Silvia? Aquele termo? Recalcado, né? Tem coisa recalcada ali, sabe? Que acho que uma hora sai. Né? Então a gente tem que saber trabalhar essas autocolonialidades também. Né? Então, ouvindo, gente, cada um vai ouvir o seu aluno, vocês vão começar agora a ouvir mais esses alunos de vocês e começar a trazer mais para a sala de aula algo que não obedeça tanto àqueles livros didáticos colonizados, né, gente? Porque o Osvaldo trouxe um debate muito interessante. Blueberry, strawberry. Cara, gente. O aluno não sabe nem o que... Nem tem blueberry aqui, né? Exatamente, blueberry. Silvia, aí você vai trazer... Isso era uma... Gente, olha que interessante. Não. Blueberry sempre foi para mim algo muito estranho, muito estranho. E eu fui traduzir blueberry e eu descobri que era mirtilo. Silvia, eu nunca tinha comido. Até meus 30 anos de idade, eu nunca pus isso na boca, mirtilo. O que é isso, gente? Né? Primeiro que é só gente rica que tem isso na mesa. Eu nunca tive isso. É extremamente caro. E é ruim. E lá, é ruim. E é caro, caríssimo, né? Então, quer dizer, eu vou ensinar blueberry para um menino que nunca viu isso na vida. Eu posso até ensinar depois, claro. Como o Osvaldo falou. Exato.
A Não, gente tem um papel muito grande pela frente, realmente. exato. O caminho Vocês é estão sem vendo, volta e começou. eu posso até ensinar Blueberry mais tarde, mas antes de eu ensinar esse Blueberry, eu vou trabalhar outras coisas com esse Berry aí. E que façam mais sentido para esse aluno. Berry. Açaí Pronto. Berry faz sentido. Faz sentido. Olha que bacana, tá vendo? É a partir daí, gente. Isso é saber local. Né? As práticas locais lá do canal do Penny Cook, né, Silva? Lá, a linguagem como prática social, prática local, né? É isso, gente. É isso, né? A partir... É aquele negócio do Paulo Freire, né? Para que eu vou ensinar a Eva viu a uva, gente? Não tem uva, né? Eu tenho que ensinar por que a Eva plantou a uva, para quem que ela está plantando a uva, né? Quer dizer, é isso que a gente tem que ensinar, né? Por que ela está trabalhando para essa uva? Quem que vai consumir essa uva? Exatamente, quem que vai consumir essa uva? Sabe? Ai, isso, foi gente. muito legal te ter aqui. Foi um prazer imenso. Olha, a conversa é infindável, viu, gente? A gente começa a ter exemplos, né? E Opa, é isso, o eu posso de falar um pouquinho? experiências. Janaína quer falar. Fale, querido. Porque eu estava aqui te ouvindo e fazendo... Eu deveria estar fazendo meu plano de aula do estágio. e o estágio eu vou fazer, professora, calme. Mas você pode fazer agora, né, Silvia? Agora com essa nossa conversa. E eu estava pensando que o estágio é um momento importante para fazer esse... Para que falar inglês no norte? Tem gente que pensa... quando a sala de aula for minha, entre aspas, eu faço essa interculturalidade da língua inglesa. E se a gente não ficar atento a isso, a gente acaba caindo nessa bolha, né, de deixar para depois. Então, por que não ensinar inglês no norte, ressignificando essa língua do colonizador? Claro. A gente está falando essa língua, a minha identidade é essa, trazer a nossa vivência para ela, né, para nossa sala de aula. Então, vamos falar de nós para nós mesmos. O contexto do aluno dialogando com a língua, esse compartilhar é tão mais enriquecedor quando a gente coloca o nosso aluno para ser ouvido. Mas é isso, é como a Camila falou no chat, tem essa resistência ainda da maioria, mas o trabalho de formiguinha vem aí, né? Os professores que estão se formando agora, espero que eles pensem dessa maneira também. É isso aí, Janaína. Vamos plantando a semente. Seu plano de aula aí, tá? Janaína, tá vendo? Isso aí. Olha que legal. É isso aí, gente, né? E o bonito disso tudo, né, Silvia, é que cada escola é uma escola diferente, cada chão de sala de aula é um chão diferente. E aí vai caber agora a vocês descobrirem o que vocês podem fazer. Por quê? Porque vocês só vão descobrir isso escutando os alunos de vocês. Então, só vocês vão saber, porque os alunos são de vocês ali, né? Estão com vocês. Então, aí vão surgir mil coisas. Isso é que é o bonito, né? Não é a teoria por si só. Teoria por si só, eu sempre falo, Silvia, com meus orientandos de banca, né? Gente, não vai discutir teoria na banca com a banca, não. De teoria vai virar uma briga de egocentrismo, porque vocês têm que discutir os seus dados. Exatamente. O que faz sentido para você, só você sabe sobre o seu dado. Entendeu? Discuta o seu dado, não discuta a teoria com a banca, não, pelo amor de Deus. Christian levantou a mão. Eu ia dizer, né, que é bom a gente ver isso agora, tipo, com os professores que estão indo dar aula nas escolas, porque, por exemplo, quando o Henrique fala sobre colonialidade do saber, eu já penso logo nas literaturas, né, que a gente vê na escola. E, realmente, a gente conta nos dedos os escritores negros, indígenas, que a gente vê. Até Machado de Assis, cara, ele foi branquealizado, né? Embranqueceu ele, né? Embranqueceram ele, né? Gente, ninguém fala, Christian, em Maria Firmina dos Reis, Christian. Primeira escritora negra maranhense, que é um livro Úrsula. Ninguém fala na primeira escritora negra, não existe uma cátedra, né? As famosas cátedras, né, da Faculdade de Letras, cadê? Né? Sim, não tem muitos que a gente não... Cadê Maria Firmina? A gente não sabe, né? Estão meio que esquecidos ali. E eu agradeço muito pelos professores que eu tenho na UFOPA, sério. Porque foi na UFOPA que eu já vim conhecer alguns escritores, a Sandra Cisneros, a Alice Walker, a Chimamanda. Nossa, eu amei conhecer a Chimamanda. Alice Walker é maravilhosa. A Bell Hooks também. Bell Hooks, Silvia ama Bell Hooks, né, gente? Sim. Claro, Bell Hooks, não tem como, gente, sabe? Eu acho mas eles têm um bom professor de literaturas anglófonas e ele tenta trazer
Legal. outras obras além das eurocêntricas, além Claro. entendeu? Perfeito. É. É isso, gente, sabe? É aquilo que a Angela Davis, né, no documentário do Emicida, né? Quando vocês puderem, vocês assistam, aquele amarelo, né? Maravilhoso. É uma aula, né, gente? E ele fala assim: tem uma parte que a Angela Davis está dando uma palestra no Rio, e a palestra tá cheia de gente, claro, né? E aí ela fala assim: gente, pois é, vocês estão aqui, tudo bem, vocês estão me ouvindo, esse auditório tá cheio, mas por que vocês não falam em Lélia Gonzalez? Sendo que eu aprendi com Lélia Gonzalez, e ela é de vocês, ela é daqui, né? Mas vocês estão vocês estão aqui, legal, mas e Lélia Gonzalez, né? Que é de vocês, que eu aprendi tanto com ela. Aí o povo, todo mundo, né? Então, é sobre isso, né? Desculpa, Christian, eu te cortei? Eu também, Christian. Não. Então, não? Com certeza, falar. É que a gente fica muito empolgada. A gente fica empolgado. Gente, é esse entusiasmo, sabe? Eu não quero perder isso nunca, Silvia, sabe? Eu sempre falo. Eu espero poder continuar com esse entusiasmo, sabe? Ao falar disso, porque é isso que vai, né? As flechas vão fazer mais sentido com esse entusiasmo, Exatamente. Né, Silvia? Exatamente. Eu acho que vai fazer mais efeito, assim. Porque, gente, isso realmente nos entusiasma, sabe? É algo que faz muito sentido pra gente, né? Exato. Isso, a gente demonstra isso na cara, né? É um caminho sem volta, é maravilhoso, assim. A gente vai descobrindo muita coisa com isso. A gente muda muita coisa, né? Na sala de aula, no comportamento, na análise do discurso. Gente, a análise do discurso. É tudo. Você escuta as pessoas falando, você já começa a problematizar o que as pessoas estão falando. Já faz logo E eu vou terminar com uma aqui para vocês. Vocês viram que o ABBA lançou um CD novo agora, né? Maravilhoso, ABBA, né? Sim. O grupo lá da Suécia, né? Eu comecei a analisar as letras do ABBA, desse CD novo. As melodias são lindas, gente. Olha, as melodias são lindas. Eu adorei uma música lá, Don't Shut Me Down, muito boa, tal. Só que aqui, quem compôs as músicas foram os 2 homens do grupo e as mulheres que são as intérpretes, claro, aquelas vozes lindas, né? Mas as músicas são muito conformizadas, gente, muito conformistas, sabe? É sempre a mulher que é histérica, é a mulher que vai pedir perdão pro cara, e, sabe? Eu achei muito, não, gente, tá? Muito out. Não, sabe? Gostei muito da melodia, mas a letra não tá legal, não. Entendeu? Isso a gente fica aqui, né? A gente começa a ver, não dá. Não dá. Que isso, gente, né? Cadê o empoderamento aí? Pelo amor de Deus, né? E pior que levaram 40 anos para escrever um novo álbum e ver a mesma coisa. Putz, grila! Quer dizer, aonde vocês estavam? Né? Acho que eles escreveram 40 anos atrás mesmo. Sabe? Porque, assim, tem umas músicas interessantes e tal, mas você vai analisar o conteúdo da letra, pelo amor de Deus. Gente, isso e eu amo o ABBA. Eu também amo. Eu também amo. Não, mas você ama mesmo é a Madonna, né? Não, gente. Não. Aí nós vamos ficar aqui até 9 horas da noite. Nossa, gente, Madonna. Não, o Henrique, não, sem noção, Madonna é isso. E ele tem todo um estudo antropológico de Madonna. Não é uma simples cantora. É maravilhoso demais. Meu Deus do céu, Madonna é um trem, gente. Nossa Senhora, eu sou cringe mesmo, viu, gente? Eu sou de 82, tenho quase 40 anos e eu sou Madonna. É a precursora do pop. Não, mas claro, eu super valorizo outras, tal, adoro Lady Gaga também, mas Madonna, pra mim, gente, tem uma significação pessoal demais pra mim, não dá. É igual Vila Lobos, pra mim, na música clássica também tem uma coisa que tem meu pai, que tem a ver com meu pai, que pra mim é um negócio assim, sabe? Sim. A gente tem as nossas histórias, tem, né? Também, a gente tem os nossos afetos. Os nossos afetos a gente tem, exatamente. Exatamente. E esses afetos cada vez mais vão ser valorizados, né? E Madonna tira os gays do armário, né, Silvia? Que isso é maravilhoso. Ela tem esse poder. Eles chegam na fala, ela todos tem eles esse poder. São gay, branco. Mas ela tem o poder aí. Mas é isso, gente. Não, cada um tem a sua história, mas tem a situação da política também, que eu super concordo, né? Toda a politização dela, todo o envolvimento, essa arte, né? De afrontar, né? Isso eu gosto muito. A Igreja Católica como instituição, isso é muito legal. Tem muita coisa aí, né? Mas é isso, a gente vai aprendendo. Quem sabe um dia um trabalho sobre ela, né, Silvia? Por que não? Eu acho, né? Eu estou esperando esse dia. Esse dia vai chegar. Esse dia vai chegar. Material não falta. Material não falta. Mas, então, gente, eu gostei. Silvia, aquelas 3 frases, né?
Decolonial Decolonial é é moda. moda. Só para terminar. Por quê, gente? Olha o adjetivo aí. Por que eu comecei com o verbo? Gente, reparem, todo mundo hoje coloca decolonial em alguma coisa. No texto, numa fala. Mas na hora que você for ver, a pessoa fala tão superficialmente sobre aquilo que dá preguiça, sabe? Peraí, gente, tem que estudar. Eu não estou falando com essa propriedade, com essa facilidade aqui. Comecei a estudar isso ontem, não. Sim. Né, Silvia? Eu comecei a ler isso quando eu morava em Foz, 2014, 2015. Sabe? Já tem um tempinho que eu estou estudando isso. Né? E assim, aí a pessoa coloca o adjetivo decolonial, aí me incomoda o adjetivo, as adjetivações. Coloca o adjetivo decolonial, nesse ponto é moda mesmo. É uma moda que tomara que passe rápido. Vira moda. Agora que eu tô entrando nessa moda, porque eu ainda uso o pós-colonial. Claro, sabe? E ótimo. E é porque eu me sinto confortável, justamente porque o decolonial eu ainda preciso estudar mais. Claro. Então, eu vou usar uma coisa que, né? Silvia, e uma não exclui a outra. É claro, exato. São complementares. Gente, mas são complementares. Surgiram em tempos diferentes, surgiram em épocas diferentes, em línguas diferentes. De quereres diferentes. Mas dialogam demais. Eu uso aliás, colonial. Silvítia, eu estou com uma ideia aqui, mas mais para frente. Vamos dialogar essas duas correntes num texto? Vamos dialogar. Tá bom? Vamos deixar isso para depois, tá? Vamos deixar isso para o ano que vem. Vamos conversar. Ano que vem, tá bom? pelo amor de Deus. Não, ano que vem, pelo amor de Deus, exatamente. Ano que vem, sem pandemia, se Deus quiser. Mas você está entendendo? Não, gente, não exclui, gente. Dialoga, né? E aí a gente chega na frase, pós-colonial é um desejo? Sabe por que que é? Porque a gente não atingiu o pós ainda, gente. Não. A gente ainda vive num mundo colonizado. A gente ainda vive num mundo cheio de colonialidades. Então, esse pós ainda é uma quimera. Ainda é um desejo. Né? E aí, o anticolonial é luta no sentido de sair para a rua, gente. E aí é que onde ela é mais, assim, o afeto dela se vê mais ampliado, né? Da Silvia, a sua xará, Silvia Rivera Cosicanque. Porque ela é dos movimentos sociais, né? Então ela vai para a luta. É igual o Fanon, que lutou pela libertação da Argélia, né? Na África. Né? Então ela fala que o anticolonial é luta. Isso é que interessa, né? Ela é desse ponto ativista, né? Ela se diz uma artivista, inclusive, né? Então ela vai falar que o anticolonial é que é a verdadeira luta, né? Esse anti, né? Que a gente tem que ser anti, né? Né? Sim. Então é isso, essa é uma problematização muito interessante, porque, gente, o que tem de gente falando de decolonial, mas sem profundidade... Sem ter propriedade ainda, pelo verdade. amor de Deus. Isso eu não me arrisco. Gosto do meu pós-colonial, porque ali eu estudei para isso. Mas é isso. Mas eu tô... Claro. Cada um com a sua travessia. Cada um, mas a sua zona de conforto. Sua travessia. A travessia, cada um com sua travessia. A sua zona de conforto é essa. E Silvia, para você é muito interessante porque você é da língua inglesa, você trabalha com língua inglesa. Os autores pós-coloniais, a grande maioria fala inglês. Da língua inglesa. Né? Entendeu? Isso é muito interessante. Sim. Né? Então, quer dizer, é muito legal, gente. E conversa demais, dialoga demais, assim, sabe? Isso então, é muito bom. Bora trabalhar, Silvia, depois, tá? Agora não. Depois, agora não. Então, se ninguém mais tiver algo a dizer, eu gostaria de agradecer imensamente a presença do meu amigo querido Henrique Leroy. Obrigado, gente. Né? Henrique Leroy. Leroy? Leroy? Não, eu gosto Aqui na Letras, as pessoas me chamam, e os alunos, de professor Leroy. Leroy, né? Leroy. Com R. Lá, os meus amigos de infância me chamam de Leroy. Olha que loucura. Leroy. E as minhas tias mais antigas falam Leroy. Então, gente, fala o que vocês quiserem. O que vocês quiserem. Eu amo falar Henrique Leroy. Eu acho muito chique. Fala, Henri Leroy, c'est moi. Eu agradeço imensamente a presença dessa pessoa maravilhosa que a gente teve hoje aqui. Eu tenho certeza que para todo mundo que ficou até agora, a gente não tem palavras assim para descrever o impacto, né? E a potência de tudo que a gente ouviu, que a gente vai passar um tempo aí refletindo, ruminando, mas que vai fazer muito bem para a gente. Sim, tenho certeza. Sim. E estou aberto aqui, Silvia, para outros convites, tá? Vamos trabalhar junto, pode me chamar, que eu falo de novo, né? Vamos falar. Quanto mais falarmos, melhor, né? E vamos dialogar mais.
Né? Tá. Obrigado, gente. Eu agradeço vocês, a Silvia, a universidade, né? Vocês por terem essa disponibilidade de ficar aqui agora, até essa hora, né? Numa sexta-feira, mas já deu para sextar, né, gente? Amanhã é sexta, hoje é quinta, né? Já deu para quintar, né? Deu para quintar. Quintou. Deu para quintar aqui. Né? Eu vou interromper a gravação aqui. Ô, Silvia, me manda depois a gravação para eu ver os comentários do pessoal, tudo. Tá, te mando sim. Né? Deixa eu interromper, então. Eu ia dizer pro... Pode falar. Eu ia dizer pro Henrique, eu sei que ele já mostrou vários livros no decorrer, mas para ele mostrar de novo, para a gente ver a capa dos livros que ele indica pra gente. Ah, tá. São vários aqui, ó. Tem a Chimamanda, O Perigo da História Única, né, que já é um clássico dela. Tem esse do Wisnik, Drummond e a Mineração, tá? Maquinação do Mundo. É um tapa na cara dessas mineradoras todas, tá? Tem o livro meu, né, que eu acabei de escrever, né, e que... Ai, Silvia, eu coloco o link da editora da Unila, por favor, no site da Edunila, tem o link aqui que vocês podem, tá? Vocês podem baixar o livro online. Eu tenho ele impresso. Edunila. Não, impresso não, eu tenho ele em PDF. Em PDF, né? Edunila. É porque... Edunila, vocês vão... Ah, eu vou botar o link aí. Isso. É só ir lá no livrinho que vocês vão ver coisa lá. O link todo. Tem esse aqui, Christian, também. A Vida Não é Útil, do Ailton Krenak. Tá? Tem o outro do Krenak, que é Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Tá? Esse maravilhoso aqui, A Queda do Céu, Davi Copenauer, mais o Bruce Albert. Lélia Gonzalez. Esse aqui é uma biografia dela, da história de vida dela, que é muito interessante, né? Lélia se tornou negra, na verdade, ela se descobriu negra depois da década de 60, foi muito interessante, né? A história da Lélia. Esse Gonzalez dela é muito legal também, vocês vão descobrir por que é Gonzalez, né? E tem esse livro aqui, Silvia, tem ele online também, olha só. Pós-memória e decolonialidade no ensino de línguas no Brasil. Tem vários artigos sobre... tem vários artigos sobre decolonialidade também de língua inglesa, tá? Uma colega minha que organizou aqui na FMG, e eu tive a oportunidade de escrever 2 capítulos, eu falo um sobre os 300 anos de Minas, né? Sobre essa ressignificação, e o outro sobre avaliação humanizadora, quando eu trago os portfólios para a sala de aula. Né? Que é outro tema aqui, né, Silvia? Avaliação é outro tema para a gente falar também. Cara, né? São momentos. Eu assisti a live de lançamento desse livro. Eu quero também esse livro aí dessa moça. Que legal, Christian. Que bom. É só ir no site da editora, isso mesmo, Fernanda. Só ir no site que vocês conseguem, gente. Assim, esse também que foi organizado pela Érica, tá? Que é o Pós-Memória e Decolonialidade. Érica Amâncio. Érica Amâncio Caetano, tá? É da editora Pedro e João. Vocês vão no site da editora Pedro e João, vocês vão achar esse livro lá online, tá? Bem legal, gente. Tá? Então, e tem esse aqui, gente, o último aqui para indicar para vocês, mais um da nossa amiga Lélia, que é Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, tá? Que é maravilhoso também. Ok? Então tem muita coisa boa aí que a universidade não trabalha, né, gente? Exato, a universidade não trabalha isso, não. Sabe, né? Então que é isso. Legal, obrigado. Viu? Obrigado, gente. Valeu. Muito obrigado. Muito obrigada, Henrique. Muito obrigada, gente. Silvia, a gente conversa mais, né? A gente se fala. Manda beijo para esse povo lindo de sua casa, tá? Obrigada. E a gente vai se falando. Beijo, obrigada, viu? Beijo, gente. Tchau. Tchau. Obrigada, Tchau, gente, tchau. pela presença.